Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo, falar um pouco sobre o mercado da bola, essa busca do Botafogo para repor alguns setores ali do seu elenco, né, com a quantidade de saídas que o Botafogo teve agora, principalmente de jogadores reservas, mas o Botafogo precisa de jogadores titulares para algumas posições. Por exemplo, já na ponta direita ali, acho que é uma posição que o Botafogo busca, já tem um perfil desenhado, perfil específico, mas também pode ter uma solução mais caseira. A gente vai falar um pouco sobre isso, falar sobre esse período que o David Ancelotti está tendo para dedicar aos treinos, que pode se tornar uma coisa rara mais para frente, né? Pelo menos até a próxima data FIFA, dificilmente o Botafogo vai ter tanto tempo para treinamento como está tendo agora nessa semana. Enfim, tudo isso eu falo com vocês depois da vinheta. Vem mais promoção por aí nessa parceria com o canal Gigante Glorioso. Gente, usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem acesso aos melhores produtos do mercado com os melhores preços. GoCase, usando o cupom GOGLORIOSO, você ainda tem um desconto imbatível para os copos Vibe, esse mesmo que você me vê sempre nas lives do GG, Michael Martins. É lógico que é o melhor produto. E as garrafas Fresh, você também tem acesso ao melhor preço do mercado usando o cupom GOGLORIOSO. Muito desconto, muita promoção e é o 2 em 1 da GoCase que todo mundo conhece. Por exemplo, comprando uma capinha, leva duas, olha só, sem contar os preços maravilhosos no site da GoCase para mochila, carregador portátil, dentre outros materiais que você só tem na GoCase com a qualidade e o selo do canal Gigante Glorioso. Não esqueça, use o nosso cupom GOGLORIOSO. Não dá mole, vem pra GoCase. É isso, meus amigos, agradeço a todo mundo que comparece diariamente aqui ao canal Gigante Glorioso. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem aqui também em outras redes sociais, além do YouTube. Além de acompanhar a gente aqui no YouTube, segue também a gente lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, enfim, a gente está sempre trazendo conteúdo do Botafogo para todos vocês, beleza? E claro, curtiu o vídeo, clica aqui no botão hypar, é a oportunidade que você tem de nos ajudar aqui no canal Gigante Glorioso também, mostrando para o YouTube que esse vídeo está sendo relevante para você acompanhar todas as notícias ligadas ao mais tradicional, ao glorioso, beleza? Enfim, deixou o like, compartilhou, se inscreveu aqui no GG, a gente vai começar a falar de Botafogo, principalmente sobre o mercado da bola. É importante a gente começar falando sobre o mercado da bola, porque o Botafogo, como a gente já trouxe aqui no vídeo anterior, Guilherme trouxe isso ontem, sobre 4 posições que o Botafogo estaria mais em busca para esse período da janela de transferências, mas em especial eu queria dar um destaque aqui para a ponta direita, né, que é um perfil que o Botafogo desenhou, que é um perfil realmente difícil de você conseguir um atleta com todas as características que o Botafogo quer, que a gente já teve a sorte ali de um momento ter um Júnior Santos, que se encaixou muito bem naquele período, né, do Botafogo, com as características físicas que o Botafogo buscava, sobre aceleração, finalizador, enfim. Eram características que o Botafogo buscava naquele momento, que hoje acabam fazendo um pouco de falta para essa posição, para a ponta direita. E aí, segundo o GE, o Botafogo está de olho nessas especificações no mercado. Como eu falei aqui, é difícil você trazer um jogador nessas características específicas, né? Um cara com passada larga, com boa estatura, atuando ali pelo lado direito. A gente teve ali um Luiz Henrique e teve Júnior Santos, como eu citei anteriormente. E essas características realmente são mais complicadas de você achar um cara no mercado que una todas elas. E aí a gente recorre ao Matheus Martins. O nome do Matheus Martins, nessa temporada especificamente, ele tem sido um pouco contestado, né? Não fez um bom começo de temporada o Matheus Martins, logo depois acaba se machucando, acaba se contundindo e está no processo de recuperação, onde o Botafogo enxerga que caso, veja bem, não consiga encontrar um jogador em todas as características específicas que o Botafogo quer para a ponta direita, o Matheus Martins seria talvez uma dessas soluções. Bom, o que eu penso a respeito disso? E por que eu não vejo o Matheus Martins como essa solução e sim como uma opção para o lado direito? Bom, acho que esse peso realmente de você trazer um jogador que faça a diferença para o lado direito não pode ficar nas costas do Matheus Martins, na minha opinião. Mas acho que ao mesmo tempo pode ser uma boa opção para o lado direito. Lado direito esse que nessa temporada acho até que tiveram
as poucas boas atuações do Matheus Martins nessa temporada foram ali por aquele setor, foi pela ponta direita. E aí você divide essa responsabilidade ali com o Arthur, mas seria fundamental o Botafogo ter mais uma opção de peso ali para atuar nesse lado direito. O Matheus Martins, ele tem essa polivalência, né? Se chega um cara de peso pro lado direito, ele se recuperando, ele pode ser utilizado no lado esquerdo também, que é o lado dele mais costumais, né? Onde a gente consegue ver mais o Matheus Martins. Mas na carreira do Matheus Martins, ele já atuou muito ali também pelo lado direito, como eu falei, inclusive nessa temporada. Na época de Fluminense, a gente pode até relembrar um pouco aqui, quando o Luiz Henrique sai do Fluminense, quem substitui ali pelo lado direito é o próprio Matheus Martins. E isso acaba fazendo com que o seu futebol até desenvolva bastante, a ponto dele ser vendido para a Europa na época, né? Então o Matheus Martins já teve ali suas credenciais apresentadas nesse lado direito. Mas o que eu, particularmente, não enxergo como a solução para o momento. Duas coisas diferentes. Eu acho que é bom você ter a opção de um jogador de qualidade, com a qualidade do Matheus Martins, mas eu acho que o Botafogo carece de um nome um pouco mais pesado ali para o setor, pela ponta direita, e enquanto não chega esse nome, eu acho que a opção do Matheus Martins é viável. Eu acho que deu para entender, né? Eu acho que o Botafogo abrir mão de você ir atrás do mercado com um nome de peso para aquele lado, para fortalecer mais ainda o seu setor do lado direito, coisa que parece que destoa um pouco do lado esquerdo do Botafogo, onde a gente tem uma quantidade de opções maiores até e de boa qualidade, né? Do lado direito a gente só tem o Arthur, né? E aí teria Arthur e Matheus Martins. Acho que fica aquela impressão de que está faltando um nome a mais ali para poder dar um pouco mais de força pro lado direito do Botafogo. A gente está falando aqui, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente precisa de um elenco, com peças que vão fortalecer todos os setores do campo, porque você tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, você tem Libertadores, você tem diversos campeonatos onde você precisa estar seu elenco fortalecido. Na ausência de um, ausência de outro, você precisa ter ali pelo menos dois nomes em alto nível atuando pelo mesmo setor, né? Então, acho o Matheus Martins uma boa opção para cumprir aquele lado ali, mas que não seja a solução, assim espero, para o Botafogo, que a gente consiga achar esse nome tão procurado e tão difícil de achar no mercado para cumprir esse papel, beleza? Bom, durante essa semana a gente fica ainda na expectativa do nome do Danilo sair no bid, né? Já está ali junto aos seus companheiros no Botafogo, mas essa semana, nesse curto período aí de treinamento do David Ancelotti, que vai ser importantíssimo para ele conseguir desenvolver melhor as suas ideias de treino para a partida contra o Corinthians no próximo sábado, o Danilo, a expectativa é que ele já tenha o seu nome publicado no bid e consiga aí se juntar aos seus companheiros para esse jogo diante do Corinthians, né, no estádio Newton Santos. Até consultar aqui no bid agora, peraí. Até pausei para fazer uma consulta rápida aqui no bid, mas teve alguns nomes do Botafogo publicados, né? Um deles até do próprio Segovinha aqui, o contrato definitivo dele, saindo, apesar de continuar, de ser encaminhado lá para o RWD Brussels. Aí sai o contrato dele definitivo aqui. E o do Thiago Almada, a rescisão do Thiago Almada saiu hoje também, a publicação. Então assim, geralmente quando tem esse andamento de grandes publicações do Botafogo, o nome do Danilo deve estar nesse embalo aí também. E a gente tem essa confirmação para o jogador já contar com ele, né? Pelo menos no próximo sábado. Outros retornos importantes ali que a gente espera contar é o do Savarino e o do Alan. Fizeram falta, né? Jogadores que realmente... o Savarino tá numa má fase, mas não adianta. A gente precisa contar com esses atletas, precisa colocar o Savarino nos trilhos novamente. Isso aí vai ser um trabalho pro David Ancelotti identificar o que está acontecendo com o Savarino, conseguir fazer o jogador voltar a jogar, nem que tenha que esquentar um pouquinho de banco. Eu acho que não vejo problema nenhum nisso. Tentar dar uma rodagem ali para esse time, até o ponto do David Ancelotti identificar o time ideal que ele vai conseguir pôr em prática como time titular, mais identificado com aquilo que ele quer impor no seu trabalho no Botafogo, beleza? Então, enquanto a gente não tem essa identificação, não tem essa identidade já do David Ancelotti com os titulares do Botafogo, acho que vai ser normal a gente ter uma certa rotatividade ali, e aí a gente fica na expectativa dos relacionados para essa partida contra o Corinthians, né? E eu falei inicialmente aqui, a semana é importantíssima porque vai se tornar coisa rara, né? Logo depois disso, o Botafogo tem uma sequência de jogos em que não vai ter esse tempo de treinamento que o David Ancelotti está tendo agora, né? Por exemplo, a sequência de jogos do calendário do Botafogo até essa próxima data FIFA, que talvez seja o período onde a gente tenha um pouquinho mais de período de treinamento, vai ser agora no sábado o Corinthians, né, em casa pelo Brasileirão, depois o Botafogo pega o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil também em casa, Newton Santos, depois uma sequência de jogos em casa aqui, né? De novo o Cruzeiro no dia 3 de
agosto, cai num domingo. E aí, depois o jogo de volta, fora de casa, Red Bull Bragantino já na quarta-feira. E aí depois a sequência 9, 10 ou 11, né, que ainda não está definido, Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão. Depois tem já Libertadores, a LDU no dia 14 de agosto. Depois 17 ou 18 de agosto, o Palmeiras em casa pelo Brasileirão. E aí a sequência, né, como vocês estão vendo, LDU fora, depois Juventude, a ida das quartas da Copa do Brasil, se passarmos, e com certeza o Botafogo vai se classificar, tomara. E aí, dia 30 ou 31 de agosto, Red Bull Bragantino em casa pelo Brasileirão dessa vez. Então, realmente uma sequência de jogos ali, quarta domingo, né? Ou alternando ali, mas vocês entenderam, né? Fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. E aí, realmente, a gente só pode ter uma nova semana mais extensa para treinamento após a data, aliás, durante o período da data FIFA, que deve ser ali entre 1º ao dia 9 de setembro. Então, até lá, passando essa semana de treinamentos do David Ancelotti, vai ser jogo atrás de jogo. E aí, meu amigo, não tem tempo para respirar. As ideias de jogo já tem que estar um pouco mais fermentadas, bem fermentadas na cabeça de cada atleta. E é o trabalho do David Ancelotti, como a gente sempre fala aqui, né? Ir colocando e trocando o pneu com o carro andando. E isso aí, se a gente também não tiver chegadas de novos atletas ali para se juntar a essa equipe, se juntar esse elenco e colaborar com o restante da temporada, beleza? É isso, pintando mais notícias aqui sobre mercado da bola, novos reforços no Botafogo, a gente traz para vocês num short ou no novo plantão glorioso aqui também, mas não deixa de acompanhar a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, todo dia tem conteúdo lá no canal Gigante Glorioso, beleza? Vou ficando por aqui, forte abraço, saudações alvinegras, fui!